Boa tarde, pessoal. Vamos ao planejamento semanal. Essa semana eu vou trabalhar com a história da menina bonita do laço de fita. Por quê? Porque estamos trabalhando o corpo humano, a questão, né, das características físicas. Em ensino religioso, a questão da diversidade. Em história, a história de vida de cada criança. Eu quero dar uma retomada na letrinha M, que eu já trabalhei, então aqui tem a palavra menina, e na letrinha L, que eu já trabalhei também, então vou puxar aqui a palavrinha laço. Por isso que eu escolhi essa história. Vocês podem até pensar, não estamos no período da diversidade, mas não precisamos trabalhar esse assunto somente no período da diversidade, né? Então, por isso que eu estou, e por isso que eu posso usar ela qualquer período do ano. Então, eu vou contar a história, vou fazer uma interpretação oral com eles. E aqui eu vou entregar essa fichinha assim, e eles vão montar palavrinhas, as duas palavrinhas no caderno, menina e laço. Depois, eles vão desenhar a personagem principal da história no caderno, respeitando as suas características descritas no texto. Então, eu vou retomar com eles lá do texto como que ela era, a cor da pele, o cabelo, e eles vão desenhar no caderno. Língua portuguesa, aqui já retomando as duas consoantes que eu trabalhei. Então, eles vão circular o que começa igual menina e o que começa igual laço. Aqui é uma proposta diferente para aqueles meus alunos silábico-alfabéticos, alfabéticos. Eu tenho 5 alunos que já têm uma autonomia de escrita e eles já vão conseguir fazer aqui. Alguns eu percebo que conseguiriam fazer, mas eles ainda não aceitam fazer, eles ainda têm receio desse desafio. Então, estou respeitando ainda. Daqui a pouco eu vou começar a incentivar mais, mas estou deixando no tempinho deles ainda, tá? Aqui uma outra atividade onde eles vão pintar as sílabas que formam o nome dos desenhos. Então, menina, coelho, café, lata, fita e jabuticaba. Uma folhinha de rimas, onde eles vão pintar, recortar, montar no cantinho da mesa os parzinhos de rimas. E aí, depois eu vou passar na mesa, vou olhando, fazendo as intervenções, e depois eles colam aqui em cada espacinho o parzinho. Tema de casa, uma atividade de pesquisa, onde eles vão preencher, né, com quem eles se parecem, tendo referência aqui na história. A personagem principal é parecida com a avó, por isso que ela tem aquela cor que o coelho tanto admira. Então, aqui eles vão preencher e nós vamos retomar essa pesquisa aqui em aula na terça-feira. Terça-feira, então, vamos começar com uma atividade de matemática, adição. Então, aqui eu montei as latas, cada uma de uma cor e cada uma com um valor. Então, aqui eles vão calcular quanto que o coelho iria gastar se ele comprasse essas combinações de cores. Então, se ele fosse comprar a tinta vermelha, que custa 2, então eles vão colocar o 2 aqui, mais a tinta azul, que custa 3, quanto que ele iria gastar? Então, fazer a soma. E vamos retomar, então, a pesquisa que foi de tema de casa. Então, a gente vai fazer o registro do resultado da pesquisa. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever lá no quadro. Vamos ver o João. O Joãozinho acha que, vendo lá com a família dele, que ele é parecido com o pai. Então, vou escrever pai. A Mariazinha acha que ela é parecida com a mãe. A Aninha acha que ela é parecida com o pai e com a mãe. Aí, o outro vai ser com a avó. Daí, eu vou colocando as opções aqui. Aí, lá pelas tantas, por exemplo, um outro aluno vai achar que é com o pai. Já tá escrito pai, daí a gente vai fazer uma bolinha do lado, tá? Vai contando os votinhos assim, sem ser com gráfico, tá? Terça-feira, a gente tem previsto já fazer uma parada da leitura, é municipal. Então, todas as escolas da rede municipal, escolas de ensino fundamental, vão fazer a parada da leitura. Então, tem às 14h30 no turno da tarde e às 9 horas no turno da manhã, a gente vai parar o que está fazendo e fazer leituras, tanto um aluno para os colegas, quanto o professor para os alunos, enfim. Então, aqui eu já previ no meu planejamento. Ciências, então, eu trouxe aqui o desenho da menina bonita do laço de fita. Eles vão pintar, recortar aqui nas linhas, como se fosse um quebra-cabeça, montar no caderno e depois colar as etiquetas colar as etiquetas nas partes do corpo. Então, cabeça, eles vão colar aqui acima da cabeça.
Geografia, regras de convivência, estamos trabalhando regras de convivência. Então, aqui eu trouxe uma atividade de regras no trânsito pra gente fazer, tirada do Google. Quarta-feira, eles têm ciência literária e aqui eu vou propor uma atividade de vogais nas palavras. Tenho vários alunos que estão silábicos e é uma atividade importante para eles. Então, aqui nós vamos completar com as vogais. Aqui um teminha de casa, que até hoje eu estou pensando em fazer umas atividades com eles de adição. Mandar bastante atividade de adição, que eu percebo que tem alunos ainda com dificuldade. Sexta-feira, eu quero fazer uma sessão cinema com eles, então eles vão levar esse convitezinho aqui na quarta. Aqui eu vou passar o filmezinho para eles, Ugly Dolls, que é um filme que fala sobre a questão da diversidade, sobre sermos diferentes, sobre o que é bonito, o que não é. Então, que a gente pode ser do jeito da gente. Então, também traz essa questão da diversidade. Eles vão levar esse ingresso na quarta-feira já, como um convite para a sessão cinema na escola. Língua portuguesa, eu vou trabalhar uma atividade de palavra puxa palavra, depois, né, do cinema, e uma atividade de adição. Então, aqui tá a atividade de palavra puxa palavra, e aqui a atividade de adição. Essa atividade aqui é um dos pacotes de alfabetização, de reforço em alfabetização que eu montei em 2020. É um arquivo bem antigo, mas que eu andei dando uma bisolhada lá e tem bastante atividades bem legais. E encerramos a semana. Não tem mais nada, tá? Encerramos aqui, não vou colocar um teminha de casa aqui na sexta-feira. E sobre as atividades da Menina Bonita do Laço de Fita, em 2020 eu montei algumas atividades em cima da história. São algumas atividades para trabalhar a questão da diversidade. Tem atividade de português, de matemática também. Eu me lembro que eu até mandei no ensino remoto essas atividades. E esse ano agora, para esse planejamento que eu mostrei, eu montei outras atividades que vão contemplar o que eu preciso trabalhar com a minha turma, que é adição, vogais nas palavras, retomando as consoantes que eu trabalhei. Então, montei algumas atividades a mais e acrescentei na postagem lá do blog. Então, no arquivo, os dois arquivos, esse antigo e esse recente, estão disponíveis gratuitamente lá no blog. É só vocês entrarem lá e baixarem. E não precisa deixar para trabalhar lá na diversidade. É um assunto que precisa ser recorrente ao longo do ano. Então, não precisa eu trabalhar somente lá no final do ano, como podem trabalhar como eu estou fazendo, né? Agora, nesse período, tá bom? Então, fica a dica para vocês. E quem quiser o arquivo, é só baixar lá no blog.